vamos lá, né, pessoal? Vamos começar aqui nosso Quali Club, dando continuidade à análise do livro Risk Management, Gestão de Risco. Esse aqui é um manual sobre gestão de risco, são 3 livros, 3 volumes. Inclusive, a gente vai trazer uma surpresinha no final. Tem uma surpresinha hoje, hein? Analisei bastante, com muito carinho, esse livro da Roberta Carroll, e a gente viu que se a gente fosse seguir por capítulo, talvez não ficasse muito didático. Então, a gente está, a partir já dessa, né, a gente já vai trazer uma visão mais concatenada para que não fique algo que muito, talvez, até repetitivo, né? Porque quando a gente começou a analisar, quando eu comecei a analisar o livro, eu percebi que a construção dele, se a gente fosse seguir por capítulo, ele poderia ficar repetitivo em alguns pontos e enfadonha, talvez não pouco prático. E então a gente reorganizou a estrutura das próximas aulas, dos próximos encontros, né? Aula não é aula, é encontro. Onde a gente vai estar tentando estruturar alguns temas, tá? Então, já fizemos isso já nesse aqui, e nos próximos isso vai se perpetuar, até para que a gente não tome tantas semanas, aí dê a oportunidade de estudar outros livros, e também não ficar uma coisa pouco didática. Então, fizemos esse ajuste, eu junto com a produção, e aguardem que no final tem mais uma outra surpresinha que a gente vai falar no final, mas fiquem aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Bom, então hoje vamos continuar o tema, né, de gestão de risco, porém traçando uma perspectiva da governança clínica ao ciclo de gestão de performance. Meio que juntar 2 livros que a gente já leu, mas trazendo a visão da Roberta Carroll. Então, só para a gente relembrar o que é governança clínica, né? É sempre bom a gente bater os conceitos, porque eu aprendi que a repetição é a mãe do aprendizado. Então, o que é governança clínica? É um sistema que organiza as organizações pela melhoria contínua da qualidade do serviço, sempre com foco em assegurar o cumprimento da legislação, a minimização dos riscos, ou seja, o propósito principal pelo qual a gente existe. E aí, claro, né, que a gente vai trabalhar tudo isso pensando no paciente como o foco principal. Ele chega para nós com alguma situação específica, a gente quer devolvê-lo um pouco melhor, ou pelo menos com uma visão diagnóstica do que precisa ser feito para ele chegar lá. Então, essa centralidade é importante. A governança clínica ela precisa olhar para o paciente. E não há outra forma senão a de trabalhar a melhoria baseada em evidências. Então, são pontos pilares que eu preciso que vocês tenham sempre foco. Bom, pensando então em alguns fundamentos rápidos, a responsabilidade profissional, vou passar mais batido em alguns pontos aqui, porque a gente já discutiu isso no livro de governança, então só vou passar mais rápido alguns pontos de governança, até para a gente entrar realmente no ciclo da gestão, que é muito mais interessante e é o que vai agregar hoje para vocês, gestores, tá? Então, a responsabilidade profissional, óbvio, não sei, não sei nem o que dizer, tem que ter, toda vez que você está dentro de um hospital, você está, ou uma clínica, você está ali com uma responsabilidade maior de cuidar das pessoas. Tudo que você faz, não, independente da área que você esteja, corrobora para que o profissional, ou para que o paciente, perdão, seja ou beneficiado com o tratamento terapêutico ou
de repente, até se for negligenciado o processo, haver um tipo de dano ou um evento adverso. É importante também na governança que haja transparência nas prestações de contas e nas questões relativas a, ao que a prestação assistencial que é dada, seja ela boa ou ruim. Eu sei que às vezes o ruim a gente tenta botar panos quentes, mas infelizmente o ideal é que a gente traga à tona para que a gente possa ser avaliado e outras pessoas não passem por aquilo que aquela pessoa passou. Inovação, acho que mais do que nunca a tecnologia está aí, mostrando, apontando para a gente, mostrando que ela é uma condição importante no processo, não pode ser negligenciada. E aí cabe a vocês, gestores, já dando um hashtag Fica a Dica. Eu sei que às vezes a rotina é muito forte e muito intensa, principalmente em hospitais, mas vocês precisam ter um olhar, ou pelo menos um momento para o olhar da inovação, porque às vezes se você se prender nessa ilha chamada rotina, e a rotina é uma ilha, ela não é um continente, ela é uma ilha, ela te isola do processo, porque você acaba ficando preso a uma roda que ela apenas gira em torno dela mesma. Você, para trazer melhoria e fazer upgrades, você precisa sair dela. Se você ficar na rotina, você não avança. Então, claro que a gente tem que ter preocupação com a rotina, porém, não podemos deixar de olhar para fora da nossa caixinha e buscar incrementos que venham a nos ajudar no processo de crescimento organizacional. Então, esse aprendizado, esse também é parte da governança e não pode ser negligenciado, tá? Outros elementos, também vou passar mais rápido, porque eu sei que vocês já conhecem, a auditoria clínica regular, constante, é necessária. Não tem como a gente falar de governança sem auditoria. É preciso checar o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão registrando, até para que a gente tenha certeza que o que era para ser feito foi realmente feito. Uma gestão proativa dos riscos, a gente sabe, e aqui a palavra proativa eu acrescentei justamente porque o objetivo da gestão do risco não é caçar as bruxas, e sim se antecipar a situações indesejáveis que cabe a gente, de repente, um trabalho que possibilite uma adesão ou uma melhoria, ou pelo menos uma salvaguarda em situações adversas, tá? Então, a gestão de risco não pode ser vista como punitiva, e sim como algo que a gente olha para nos ajudar a crescer. Capacitação, também vou falar mais rápido, isso aqui é óbvio, a gente precisa manter nosso time capacitado constantemente, então o plano tão importante quanto atender o paciente é fazer o plano de treinamento. Uma empresa não pode começar o ano sem o seu plano anual de treinamento já prontinho. Se sua empresa está assim, então sua empresa vai ter, ou já está tendo, ou vai ter problemas. Porque o conhecimento, a gente observa, o conhecimento está cada vez mais dinâmico, intenso. Eu diria que talvez o movimento de expansão do conhecimento humano cresce exponencialmente, então, ou seja, cada dia ele é mais veloz. E aí, se a sua equipe não se capacita, se a sua equipe não se atualiza, então, em algum momento, ela pode até ser boa hoje, mas amanhã ela não vai conseguir dar conta do recado. Se já não estiver dando conta hoje, né? Então, a capacitação, ela tem que ser algo tão importante, tão crítico quanto as finanças, quanto o atendimento assistencial,
tem que ser um dos pontos que, como é que eu posso dizer, indispensáveis para a gestão. Gestão de hospital, gestão de clínica sem capacitação, me desculpe, mas é você apontar o seu navio para as rochas. Você está apontando o seu navio em direção às rochas. Então, em algum momento, você vai bater nelas e vai afundar. Então, não façam isso. Capacitação é ponto indispensável, indiscutível. Não há o que se fazer senão investir na capacitação mesmo. Eu sei que às vezes é um ponto tenso, porque, mas fulano sai, fulano... Gente, aí é um outro problema. Se as pessoas saem e levam conhecimento, a gente está precisando também rever a questão da retenção de talentos, mas não estamos conseguindo reter pessoas qualificadas. Então, já é um outro aspecto, mas não podemos abrir mão da capacitação sob a justificativa de que as pessoas vão sair ou que isso vai acontecer. Não há o que se discutir. Tem que investir, tem que treinar. E as implementação de práticas baseadas em evidência, não existe achismo, o que existe são fatos. Então, vamos pensar aqui a integração da gestão de performance. Isso aqui foi mais um preâmbulo inicial, porque o livro traz algumas questões de governança, eu também achei importante trazer para a gente refrescar nossas mentes com relação à governança. Agora, pensando na gestão de performance, que a gente, inclusive, foi tema do livro anterior, mas aqui a Roberta trouxe uma nova roupagem que eu achei bacana a gente trazer para vocês. A governança clínica, ela traz essa questão da cultura, ela que sustenta o ciclo de performance. Então, a Roberta ela vai trazer para a gente uma perspectiva onde há uma roda que gira no fluxo da melhoria. A gente implementa as coisas, identifica a lacuna, implementa e faz a roda girar. Então, esse ciclo de performance precisa ser observado nos indicadores. Os indicadores não podem ser uma linha reta paralela ao eixo X. A gente precisa observar um indicador que melhora, ou seja, que ele sobe se ele for maior, melhor, ou diminui se ele for menor, melhor. Então, é preciso ver isso. Não há o que se discutir. Eu não posso admitir um indicador que, a não ser que eu já cheguei na plenitude da excelência, e com o que há de tecnologia atual, é impossível chegar mais longe. Então, aí tudo bem. Nesses casos, vai entrar num platô que você não vai sair dali, até que alguma coisa nova surja. Mas, enquanto isso, é necessário trabalhar em prol dessa melhoria. E aí a governança, ela é o porquê, e a performance, ou seja, a medição dos resultados e a análise, fazer esse giro, que é esse ciclo de performance, que é isso que ela está trazendo, que eu achei interessante, ou seja, a governança vai nos dar o motivo pelo qual a gente tem que fazer. Mas a performance, ou seja, a gestão dos indicadores, ela vai nos mostrar se a gente está realmente conseguindo, o como fazer esse processo acontecer. E aí, entrando nesse conceito, que é esse o ponto inovador do livro da Roberta para a gente, é o que ela chama de ciclo da gestão de performance, coisa que o outro livro que nós tratamos sobre gestão de performance não abordou. E achei isso legal. Então, ele fala do performance manager como processo sistemático, claro, né, para garantir o processo da qualidade e a segurança, né, para que elas sejam atingidas. Porém, ela associa isso ao PDCA. E aí que eu achei legal a visão da Roberta em associar ao PDCA. O PDCA ele é um ciclo bastante conhecido na área de qualidade, que traz uma filosofia por trás. Primeiro a gente planeja, é o P, depois a gente executa. Então, não se executa primeiro para depois ver o que vai acontecer, para depois eu tomar alguma ação. No Brasil, infelizmente, a gente tem um mau hábito
de fazer as coisas primeiro, sem nenhum planejamento, para ver o que vai acontecer. É melhor estar fazendo alguma coisa do que não estar fazendo nada. E aí pensa-se equivocadamente que planejar é fazer nada. Então não é. A gente precisa criar esse hábito nas nossas equipes de que para eu melhorar a performance, para eu conseguir alcançar novos números e fazer com que a governança na minha empresa seja viva, ela precisa entrar no ciclo do PDCA. Então, primeiro a gente vai planejar. Depois a gente vai executar. Nunca executa, não se executa nada sem planejamento. Danilo, e na rotina, como é que eu faço? Na rotina você tem que ter um POP. Cadê o seu POP? O seu POP é o seu planejamento. Quando você está escrevendo o seu POP, você está planejando. Tudo bem que às vezes a empresa já está rodando, supõe-se que o que já está fazendo, como já está dando certo, ela já é o padrão que você tem que seguir. Porém, é sempre recomendável que você faça uma análise crítica durante a confecção do POP. Eu estou fazendo da melhor forma que deveria ser feito? Se sim, basta, pega aquele conteúdo e coloca no papel. Se não, vamos pensar uma melhoria. Vamos já que eu vou ter que fazer esse exercício de trazer esse conteúdo para o papel, por que não já fazer a roda girar do PDCA e já pensar um planejamento mais aprimorado, um planejamento mais enxuto, um planejamento que nos traga um resultado mais rápido, que gere produtividade, que diminua desperdício. Então, esses pontos podem ser e devem ser pensados durante o processo da elaboração do POP. Se o POP já existe, já está pronto, ele precisa ser revisitado de tempos em tempos, em especial quando o resultado final não é o que a gente queria. Ou seja, quando eu chego no C do PDCA, P eu planejei, D eu executei, C eu estou verificando. Eu verificando o que, Daniel? Eu estou verificando o resultado, os indicadores, para ver o que aconteceu. Se eu realmente estou num processo de melhoria, ou seja, se meu indicador melhor, quanto maior, melhor, ele cresce, e meu indicador, quanto menor, melhor, ele diminui, significa que eu estou conseguindo evoluir. Se eu não consigo, aí eu vou para o A do PDCA, que é o agir. Ou eu vou rever o meu planejamento, revisitar meu POP, reestruturar, ou eu vou verificar, caso né, eu tenha cumprido exatamente com o que foi planejado. Eu planejei algo e executei exatamente certinho como estava planejado. Se eu fiz isso e o resultado não foi ok, meu problema está na execução. Ou, desculpa, meu problema está no planejamento. Mas se eu não conseguir executar o planejamento por algum motivo, então eu tenho que ver a minha execução. Por que eu não estou conseguindo executar o planejamento? E aí, nesse processo, com base em fatos e dados, a gente consegue trazer melhorias para a empresa. Tá? Alguém quer... Tá, acho que eu ouvi uma zoadinha, não sei se alguém quer fazer uma pergunta. Ô, Danilo, é porque na Pois não. verdade Thaisa e Tiana não estão conseguindo entrar, tá dando erro na aula. Tá dando erro? É, Peraí, Thaisa até te mandou uma mensagem também. peraí. É que estranho, porque aqui tá tudo aberto. E até achei estranho que a Thaisa não tá aqui, que ela normalmente ela sempre tá aqui. Mas tá aberta aqui a aula. Talvez ela saindo e tentando entrar novamente, né? É, Manda um link de novo. já fizeram esse processo já, mas não tá, ainda continua dando erro. Diz que não está autorizado, alguma coisa assim do tipo. Não tá autorizado? Manda o link de novo, Danilo. Eu vou reenviar o link então, para ver se elas conseguem. Vou botar aqui no grupo Quali Club. Thaisa. É Thaisa e quem?
Tu manda para mim, Danilo, que eu mando para uma colega aqui também. Pronto, Poliana. Você está no grupo do Quali Club, Poli? Tô não. Vou jogar no da ONU, então. Pronto. Pronto, mandei no da ONU, acho que você tá. A Thaís entrou já, ó. Ela conseguiu, acho que talvez o link, não sei se estava com algum bug. Pronto. Thaís entrou, aí você acessou aí, Poli, o link? Já sim, já mandei aqui para colega. Pedi para ela entrar de novo. Pronto, beleza. Obrigada. Beleza, pessoal. Desculpa aí a falha. Não sei se foi alguma coisa, de repente, na hora de copiar o link e postar, talvez tenha falha. Porque se um caracterezinho daquele tiver com problema, realmente a gente não consegue chegar a entrar. Mas ótimo, que bom que Thaisa já está aqui. Seja bem-vinda, Thaisa. Desculpa aí a falha, mas vamos lá. Então, nessa visão do PDCA, que tem que ser a filosofia principal de qualquer gestor, todos os gestores de um hospital, de uma clínica, precisa ter no PDCA a sua filosofia de trabalho. Primeiro eu planejo. Eu não vou fazer nada enquanto não houver um planejamento primeiro. Mesmo um incêndio, quando eu falo de incêndio, assim, entre aspas, né? Aqueles problemas de rotina que aparece, que surge, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente, no afã de querer resolver logo o problema, a gente passa por cima do planejamento. E aí, nem sempre aquela solução é a solução mais econômica, é a solução mais eficaz, nem sempre ela é a melhor solução para o que eu precisava. Também não podemos passar uma eternidade no planejamento. O planejamento é aquele momento que você para, respira, coloca as coisas organiza a sua mente, né, ou pelo menos senta com uma equipe e consegue desenhar um pequeno plano de ação, e aí sim você vai para a parte prática. Também não é dizer, vou ficar planejando daqui 2 anos para resolver o problema do paciente. Não, o problema do paciente está lá, antes de a gente ir lá, vamos pensar o que a gente vai fazer, vamos por aqui, situações A, B, C, pronto. Aí a gente vai para o campo para resolver. Essa prática é uma prática saudável e garante, inclusive, economia de recurso e maior eficácia nas ações. Então, essa visão geral, né, das etapas do ciclo, que eu queria trazer para vocês, que ela trouxe com muita propriedade a Roberta. Primeiro ponto é o comprometimento. Né? Se a gente, e aí o comprometimento sempre tem que ser algo de cima para baixo. Nossa direção, nossa gestão principal, alta direção, precisa estar imbuída dessa perspectiva, desse valor em trazer o PDCA como ferramenta principal de trabalho. Então, esse comprometimento é fundamental. A autoavaliação, ou seja, não há como a gente sequer iniciar um planejamento sem que eu faça uma prévia e uma análise, uma coleta de dados, ou qualquer planejamento. Como é que eu vou planejar a resolução de um problema se eu não estiver com dados na mão? Então, esses dados, eles são fundamentais. Então, essa autoavaliação, essa coleta de dados, ela é fundamental. E aí você vai iniciar a identificação de áreas de melhoria. Pensando numa gestão dos indicadores, indicadores que não crescem, indicadores que estão estagnados ou que estão piorando, esses são bons candidatos a rodar o PDCA neles. Tá? Quando você já tem um problema instalado, aí não tem jeito, você tem que focar nele. Se você, eu tô aqui, Danilo, hoje eu vivo com 10 problemas. Bom, você é uma só,
Então, meu filho, vamos priorizar. O que é mais crítico, o que é mais importante para o hospital ou a clínica. Ponto. Aí que você vai focar e vai pegar aquele problema para resolver. Depois vai tratando os outros. Isso chama-se Pareto. Eu vou falar já vou mostrar aqui um exemplo, para quem não conhece, o que é o gráfico de Pareto, também conhecido, né, bastante conhecido na área da qualidade. E aí, com essas áreas priorizadas, a gente vai buscar os KPIs, vai buscar os indicadores, vai buscar os benchmarks, ou seja, quais são as nossas referências, e traçar as estratégias. Quais são as estratégias, quais são as ferramentas que nós vamos utilizar, monta o plano de ação, executa o plano de ação, e aí vamos coletar os dados, fazer o C do PDCA. E cadê os dados, o que aconteceu, qual foi o resultado que nós conseguimos, chegamos lá, analisamos e verificamos se realmente o que nós planejamos, ele realmente trouxe o benefício que nós queríamos. Se sim, ótimo, se não, roda o PDCA de novo. Aí corrige-se o planejamento, ou a execução, ou os dois, e roda-se de novo. Então, essa filosofia, ela gera uma vertente virtuosa de crescimento e de prosperidade. Porque imagine várias pessoas, imagine seu hospital, sua clínica, com todas as lideranças imbuídas de estarem o tempo inteiro identificando melhorias e corrigindo, identificando melhorias e corrigindo. É natural que o hospital ou a clínica cresça sem sombra de dúvida. Então, pensando no comprometimento organizacional, primeiro, a formalização disso, a alta direção precisa expressamente manifestar seu comprometimento para todas as pessoas da empresa, estabelecer uma cultura de qualidade, os jeitinhos, as coisas fora do padrão. A primeira pessoa que tem que combater isso é a alta direção. Ter uma definição clara da missão e os valores focados no paciente. Isso tem que permear toda a empresa. E, como, por exemplo, em alguns casos, é feita uma carta de compromisso. Isso, inclusive, é colocado num quadro. Muita gente chama de declaração estratégica. E aí coloca-se no quadro missão, visão e valores. Isso é levado para diversas áreas como uma forma de mostrar esse compromisso da alta direção. Dependendo do tamanho do hospital, da clínica, a própria atitude da alta direção também é fundamental para demonstrar esse comprometimento. Na autoavaliação, fazer essa análise crítica. Então, se os seus processos ainda não têm indicadores, a primeira etapa é começar a medir. Começou a medir os indicadores, vamos começar a analisar esses indicadores. E aí fazer uma análise crítica. Pode ser que alguns indicadores, você no início tenha achado que eles eram os melhores indicadores. Mas é possível que, com o tempo, a gente faça um amadurecimento desses indicadores. E aí perceba que, de repente, não, acho que isso aqui, para a minha realidade, ela não agrega muito, aí a gente tira. Talvez você pode sentir falta de outras coisas, se você coloca. E aí faz-se essa análise toda com base nesses resultados. Né? Principais ferramentas utilizadas, você pode também fazer uma análise qualitativa, não apenas quantitativa, mas também qualitativa, perguntar para as pessoas, precisa de satisfação dos pacientes, precisa de clima organizacional, também são bons elementos para nos ajudar a pensar e avaliar criticamente nossos processos. E, claro, as auditorias internas, tanto clínicas quanto as da qualidade, são também bastante saudáveis no nosso trabalho. A ideia, claro, sempre vai ser a de identificar gaps e buscar a melhor performance para aqueles processos. Nunca é caça às bruxas.
tá? Todo o processo da qualidade, em nenhum momento se quer identificar culpados, e sim pensar o processo e a melhor forma de blindar ele para que não haja a falha. Aí, quando você começa a blindar o seu processo, o seu mapa de risco, ele começa a cair, ele começa a mostrar números de probabilidade, de impacto cada vez melhores, e isso traz mais segurança e conforto para a gestão. Na hora que você vai identificar as melhorias, então você vai começar a priorizar com base em alguns critérios, lembra que eu falei que às vezes a gente pega, poxa, eu estou cheio de problema, para onde é que eu vou? Bom, aqui vai alguns critérios que podem ser úteis e podem ser bons norteadores para vocês definirem o que é crítico e o que não é crítico. Porque às vezes a pessoa sabe, eu sei que eu tenho que atacar o que é crítico, mas o que finalmente é crítico, Danilo? Bom, se você não sabe o que é crítico para o seu hospital, sua clínica, talvez seja interessante bater um papo com a alta direção para entender o que realmente é crítico. Mas, porém, daqui eu já vou trazer alguns pontos que são muito comuns nos hospitais e clínicas. Impacto sobre o paciente, isso aí é o critério máximo de priorização que você vai ter. Se aquilo causa impacto no paciente, pode levar a um dano ou um evento adverso, aí você já tem a prioridade 0. Nada vai ser mais importante do que isso. Sempre que for um impacto no paciente, você perceber que aquele problema ou vai gerar ou está gerando esse impacto, pode pegar ele e focar. Porque ali você tem realmente algo que precisa urgentemente ser resolvido. Depois do impacto com o paciente, o segundo ponto de alta criticidade é o financeiro. Não tem jeito, porque nenhuma empresa se sustenta sem dinheiro. Você tem que ter você como gestor tem que ter essa consciência. Impacto no paciente é número 1, porque o paciente, se ele não voltar, também não tem faturamento, né? Então o cliente é sempre o número 1, então tudo causa impacto. E além de, óbvio, por estar na área de saúde, a saúde das pessoas sempre em primeiro lugar. Depois disso vem o financeiro, certo? Então o financeiro é ponto chave aqui para e aí o impacto financeiro tem que pensar em pontos de desperdício, pontos de baixa produtividade. E aí, gente, desperdício tem que abrir bastante a mente. Tá? Tudo que fica parado, que fica ocioso, é desperdício também. Um consultório sem ninguém lá dentro é desperdício de dinheiro. O consultório que fica lá, uma sala de cirurgia sem ninguém lá dentro, é dinheiro que está indo para o ralo, porque ali tem uma estrutura que está paga, que gasta-se dinheiro para manter e que não está gerando nenhum recurso. Então, esses pontos também são fundamentais. Depois, o terceiro lugar, você vai para as frequências, ou seja, o que está acontecendo de incidentes, de não conformidades, aquelas que ocorrerem com maior frequência, essas são elegíveis para pontos de melhoria para rodar o PDCA. Porque se elas estão ali e elas persistem, elas precisam ser resolvidas. Porque se existe aquele problema, com certeza, de alguma forma, está impactando os processos da empresa. Aí, algumas ferramentas que vocês podem utilizar para isso é a análise SWOT. A análise SWOT não é uma ferramenta exclusiva da gestão estratégica. Muita gente se equivoca com isso, achando que a matriz SWOT é uma ferramenta só para analisar, para fazer planejamento estratégico negativo. Você pode fazer a matriz SWOT do seu processo, você pode fazer a matriz SWOT de você. Ó, que legal. Você pode aplicar a matriz, deixa eu ver o que eu sou bom, o que eu sou fraco, deixa eu ver quais são as minhas oportunidades, quais são as minhas ameaças. A análise SWOT, ela serve para qualquer coisa, tá, gente? Não é uma coisa que só para estratégia, não. Você pode aplicar uma matriz SWOT no seu processo, no seu trabalho, no fluxo do paciente, em qualquer coisa. E matriz de criticidade, que existem alguns exemplos
de matriz de criticidade, eu vou trazer um aqui, que é o gráfico de Pareto. Tá? E aí depois você vai para a definição dos KPIs. Como eu falei, se você não mede nada, você não está gerindo nada. Você está fingindo que você está gerindo. Quem não trabalha, um bom gestor, a primeira oração, digamos assim, né, entre aspas, de um gestor é olhar os números. Gestor que chega na empresa e não olha número, já está errado aí. Ele devia estar olhando os números primeiro da empresa, pelo menos aqueles que são mais críticos e ou que estão relacionados com o seu trabalho. Né? Se você já chega na empresa já fazendo coisas, atividades e tarefas, acho que aí já tem um ponto de melhoria. Você precisa de indicadores. Danilo não tem indicadores, então vamos trabalhar para apontar. Já começa daí, então. Já começa a montar seu painel, seu dashboard, usa as ferramentas, os softwares, aí Excel, Monday, né, os próprios sistemas empresariais tem bastante. Coloca eles para trabalhar para você. Você precisa ter acesso aos números e você precisa saber como está a história da sua empresa em números. Se você não olha números, aí você está fingindo que é gestor. Não é gestor. Então, por exemplo, na área de saúde, já falamos aqui, eu vou só repassar, taxa de readmissão hospitalar, taxa de infecção hospitalar, tempo médio de espera ali na recepção, e aí, claro, né, tem muitos outros indicadores, não vou trazê-los aqui, não é o foco, mas faça a lista daquilo que você entende ser importante para o seu processo. Quais são os indicadores que, para mim, eu preciso todo dia, quando chegar na empresa, olhar e ver como é que eles estão. Pronto, esses aqui são esses aqui, pronto. Monte lá seu dashboard e vá analisar seus números. Depois você começa a fazer suas coisas. Se você não tem tempo para isso, então talvez seu cargo de gestor seja muito mais operacional do que gerencial. Aí você tem que conversar com a sua liderança e delegar as coisas. Talvez você precise delegar um pouco mais para a sua equipe. Se você, mas minha equipe não sabe fazer, bom, então você muda a sua equipe. Então você troca as pessoas, traga pessoas que saibam fazer e tenham autorresponsabilidade. Uma vez eu vi a entrevista de Steve Jobs, né, na época que estava vivo, novinho, na verdade, logo no início quando a Apple começou a realmente fazer sucesso, ele dizendo que uma das coisas que ele nunca abriu mão é de pessoas autogerenciáveis. Ele disse, se eu precisar ter que dizer para as pessoas o que ela precisa fazer, então essas pessoas não devem estar comigo. Eu só posso ter ao meu lado pessoas que eu não precise dizer o que elas têm que fazer, elas já sabem. Então, se eu tenho que dizer, é porque essa pessoa não merece estar na Apple. E aí ele tirava. Então, na entrevista, ele já analisava o perfil para ver se essa pessoa era autogerenciável, porque eu não posso ficar, né, tendo que dizer para a pessoa e agora eu faço o quê? Eu vou para onde? Aí não sabe nem as atividades básicas. Então, aí, meu amigo, então sua equipe só é uma equipe deficiente, uma equipe que precisa de renovação, para trazer pessoas que tenham esse perfil autogerenciável. Não é fácil de achar também, mas também não podemos deixar de procurá-las. E aí, padrões internos, históricos, né? É importante a gente buscar algumas referências. Acho que o Albert Einstein, para mim, é a maior referência aqui no Brasil. Então, ele tem muito indicador, ele tem muito benchmark, ele publica, ele é um hospital tão grande, que ele nem se incomoda de dizer o desempenho dele, tá? Então, vai lá que você acha. E aí, claro, buscar as referências de excelência, que aí o Albert Einstein, desculpa, eu sei que tem o sírio-libanês também, mas eu 1000 vezes o Albert Einstein. 1000 vezes o Albert Einstein. Como referência, né? Então, algumas estratégias e ferramentas, escolha as intervenções, trabalhe novos protocolos, toda empresa, isso aí já agora é uma fala de Elon Musk, toda empresa que não joga fora 10% das coisas
e traz 10% de novas coisas, vai fechar. Então, ou seja, então Elon Musk ele também traz essa fala. Ele diz que todas as empresas precisam estar jogando fora. Você tem coisa, com certeza, tem 10% de coisas aí que não serve para nada, está só ocupando espaço, está só ocupando tempo, procedimentos que não geram nem, não agregam nada para a empresa, está ali tomando tempo, tomando espaço, que precisam ser jogados fora. Você precisa ter esse olhar, você como gestor, precisa, o que eu posso jogar fora essa semana? O que eu posso jogar fora que não precisa? Meu hospital não precisa, minha clínica não precisa disso. Eu posso jogar fora. Tem 10%, toda empresa tem 10%, em média, né? 10, 12% de coisas que você pode jogar fora. Então, joga fora aquilo que não presta e traga novos protocolos, coisas novas, novos procedimentos para ocupar aquele espaço que foi aberto quando você jogou fora aquele item. A revisão de processos clínicos tem que ser constante, não apenas por conta da tecnologia, mas porque também a ciência é viva, tá? Os processos clínicos estão mudando, os processos administrativos também. Isso tem que ser uma constante, principalmente e a área da qualidade tem que ser essa mola propulsora, né, dessas revisões. A qualidade ela tem esse papel de tirar as pessoas da zona de conforto. Ela precisa mexer. Ela precisa, vamos lá, cadê o pop? Vamos rever esse pop aqui, esse pop não está legal, está muito velho. E também as próprias lideranças, cada uma olhando para o seu quadrado e dizendo assim, o que eu posso jogar fora disso aqui que não serve para nada, que eu estou aqui perdendo tempo, né? Com isso aqui que não tem. E eu garanto a vocês, se vocês começarem a entrar a partir de segunda-feira com esse olhar crítico, de dizer assim, o que eu posso jogar fora aqui que não, eu tô fazendo, ou minha equipe está fazendo, que não está gerando nenhum valor para a empresa, e joga fora. Ferramentas importantes, dashboards, BI, ela fala muito disso, né? Acho que hoje são ferramentas praticamente obrigatórias, mas as pessoas precisam ser capacitadas. BI, que é só para 2, 3 pessoas, não funciona. Suas equipes, suas lideranças precisam todas entender de que é BI, saber o que é isso, que bicho é esse, morde, como é que faz, certo? Na implementação, aí você vai pegar o plano de ação 5W2Hs, tá? 5W2Hs, porque o segundo H é o custo, e começa a planejar. Planejamento de mudança, gente, na visão da gestão de risco, que é o que a doutora Roberta traz, é sempre com o olhar dos impactos. Não é mudar pela mudança, mas mudar sabendo que aquilo está gerando um resultado melhor. Então, às vezes a gente promove uma mudança aqui, mas que causa um impacto no processo seguinte. Por isso que a avaliação 360 graus é sempre muito importante na implementação das mudanças. Comunicação interna, por mais que a gente esteja no século XXI com várias tecnologias, infelizmente, a gente ainda tem problema de comunicação, porque o problema não é a tecnologia, é como a gente constrói as nossas falas. Nem todo mundo entende as coisas do jeito que você está falando. Então, você precisa ter noção de como se reportar para a sua equipe. Como é que a forma como você conversa com o médico não é a mesma forma que você vai conversar com o paciente. Não é a mesma forma que você vai conversar com um colaborador. Cada público tem uma forma de você tratar, de você construir a narrativa, de você trabalhar a comunicação. Você não vai falar igual, com a mesma linguagem, com o mesmo linguajar. Você vai trabalhar isso. Você líder, e aqui eu estou falando para pessoas mais elevadas, você não pode ter esse tipo de postura. A sua postura com para aquela pessoa é com um, com outra pessoa é com outra, sim. Porque dependendo da posição que aquela pessoa esteja, você vai lidar de forma diferente, né? Paulo, né, o apóstolo Paulo, é muito bom, ele sabia. Eu acho que é um dos melhores exemplos que a gente pode trazer, até porque ele é bem conhecido também, né? Um exemplo que ele, quando ele ia falar com os romanos, ele se vestia como os romanos e falava igual aos romanos. Quando ele ia falar com os gregos, ele se vestia igual aos gregos
e falava como os gregos. Então, ou seja, você tem que aprender a ser esse camaleãozinho, né, que se adapta à fala, né, de cada público, tá? E aí, claro, objetivos claros, né? Essa coisa muito rebuscada, muita prolixa, não pode. Tem que dizer claramente. É bom, inclusive, que você cheque se a pessoa entendeu. Benefícios também claros, né? Todos entendendo quais são os benefícios, o que isso vai melhorar para o paciente, o que isso vai melhorar para a empresa. E na abordagem da gestão da mudança, você pode trabalhar workshops, inclusive servem de treinamento também. Eu gosto muito de workshop, porque são oficinas onde você bota a mão na massa. Eu gosto muito, né, de você fazer, por exemplo, uma oficina de não conformidades, uma oficina de FEMEA, de gestão de risco. Então, você botar a mão na massa mesmo, botar as pessoas para pensar e trabalhar, para mim, é um dos melhores. Mas você também pode fazer pilotos e também desenvolver algumas outras formas. Bom, feito isso, você vai começar a analisar a performance, então identificar os fatores críticos, se realmente estamos tendo um resultado melhor, e aí é importante que a gente perceba essa evolução. Tem que ter clareza, tem que ter uma análise frequente, não adianta a gente fazer 2 meses e depois parar de fazer. Você começa a fazer uma análise financeira, você não para mais. Todo mês você tem que parar e fazer aquela análise financeira. Você começou a fazer uma análise dos indicadores assistenciais, você não para mais. Todas as vezes tem que fazer aquela análise, tá? E, obviamente, fazer a disseminação inteligente, que seria você levar aquela informação para as pessoas certas, no momento certo. E aí, alguns exemplos de relatório que ele traz, né? Relatórios semanais de indicadores de emergência, indicadores da CCIH, por exemplo, também, indicadores da qualidade, indicadores financeiros. Todos esses relatórios, eles precisam ser o máximo possível em tempo real. Hoje a gente tem tecnologia para isso, para que a gente tenha realmente dados em tempo real. Na análise de resultados, alguns métodos, que aí eu vou trazer alguns para vocês, depois vocês podem pesquisar, gráficos de tendência, e eu queria trazer hoje para vocês, rapidamente, para a gente falar um pouco do Pareto, porque é uma ferramenta interessante, principalmente quando a gente vive coberto ou afogado, melhor dizendo, de problemas, tá? Na análise de Pareto, você vai poder priorizar, eu vou falar dele já já. Gráficos de controle, que são os indicadores, você vê o comportamento. Eu lembro que num Quali Club sobre performance, nós falamos sobre esses gráficos, sobre essas análises de tendência de gráfico. O objetivo não é apenas entender o porquê, o que, mas entender o porquê. O que está gerando desvio? E aí, sim, tratar as causas. E, muitas vezes, a principal dificuldade nessa busca pela melhoria contínua é exatamente na identificação da causa. Não é a definição do plano de ação, não é a implementação do plano de ação, mas muitas vezes, se você não sabe identificar a causa, ou você identifica ela de forma rasa, ou talvez de forma enviesada, você não vai resolver o problema. Então, se você tratar a verdadeira causa raiz, é fundamental. E aqui um exemplo de um gráfico de Pareto, tá, gente? Para quem não conhece, o gráfico de Pareto ele tem uma característica. Você vai colocar nessas barrinhas aqui a frequência, quantas infecções nós tivemos, quantas quedas de paciente nós tivemos, quantos erros de medicação nós tivemos, quantas lesão por pressão, que é muito comum em UTI, nós temos, e outros aqui. E aí o que você faz? Você vai fazer essa linhazinha aqui, ela vai de 0 a 100. Então, quando ela vê uma curva, é uma curva acumulativa. Ela vai pegar o percentual da infecção, ela vai plotar aqui nessa primeira bolinha. A segunda bolinha já é o somatório do impacto, da quantidade de ocorrência de infecção, mais a concorrência da queda de paciente. Tudo isso relativizado pelo total. E ele vai se somando até chegar em 100%, que é quando você tem todos os problemas
já somados. Por que isso aqui é importante? Porque você não pode atacar. Imagine que você começa a fazer um esforço grande no seu hospital para resolver o problema de lesão por pressão. O problema de lesão por pressão, ele representa menos de 20% dos seus problemas. Você tem aqui você vai ter aqui, por exemplo, na infecção, mais de 45 casos, quase 50 casos, né, de situações de infecção. Por que você vai tratar a lesão de pressão agora? Sua equipe é pequena, não tem muito recurso, vamos priorizar. E o que o Pareto traz? Ele diz assim que 20%, 80% dos seus problemas estão em 20% de causas. E aí você tem aqui o número 80, e quando você faz um corte na linha vermelha, ó, você vai perceber que infecção e queda de paciente representam 80% dos seus problemas. Então, você vai deixar de tratar o erro de medicação e lesão por pressão? Não. Você não vai olhar para eles agora. Você vai primeiro olhar a infecção e a queda de paciente. Você vai olhar essas duas situações. E aí você vai identificar a causa, trabalhar Ishikawa, árvore de falha, enfim, pesquisa lá as ferramentas, e aí você vai tratar as não conformidades, você vai tratar essas causas, perdão, aplicando o plano de ação para que essas causas elas se resolvam, ou pelo menos minimize. Quando essas causas elas caírem e você fizer um novo Pareto, provavelmente elas vão para trás da fila. E aí, quando você fizer uma nova paretagem, a gente brinca com esse verbo paretar, não existe, mas a gente brinca com esse verbo porque é como se fosse... Paretar significa fazer esse gráficozinho aqui. Você vai ver que talvez o erro de medicação tome a frente, ou lesão por pressão tome a frente, mas aqueles que você tratou e realmente resolveu, eles vão para o fim da fila. E aí não aparece. E aí a sua vida vai ser isso. Você, como gestor, está o tempo inteiro identificando os problemas, quantificando eles e definindo quais são as prioridades naquele momento. E aí, de participação corretiva, vou passar mais rápido, né? Desvio detectado, você vai identificar as suas causas, vai definir o plano de ação, sempre com metas SMART, e buscar a redução dos problemas, redução de 15% do tempo médio de hospital, redução de casos de infecção hospitalar, redução de quedas de paciente, redução de desperdício, aumento da lucratividade, enfim. Você vai definir suas metas e vai trabalhar elas, né? Então, alguns exemplos de aplicação. No hospital X, fez a autoavaliação e identificou que o tempo de espera era alto. Então, ele começou a medir com os KPIs, viu que o tempo de espera estava maior, em 4 horas, e traçou o plano de ação, a estratégia, planejou, rodou o PDCA, identificou que há necessidade de reorganizar os fluxos, e quando a ação foi implementada, ao medir, ele percebeu que houve uma redução de 12,5, né, horas em 6 meses. Então, saiu de 4 horas para 1h30 em 6 meses depois das ações implementadas. Então, é assim que a gente quer que vocês vivam, né? Pelo menos quando a gente fala da média e alta gerência. Média e alta gerência é esse o discurso. Que não tem rotina, a gente fica realmente trabalhando a melhoria contínua das nossas empresas. Tá? Claro que algumas dificuldades, né? Engajamento das lideranças é uma dificuldade, falta de conhecimento também é uma dificuldade, resistência cultural, às vezes a pessoa acha que nada, que sempre foi assim mesmo, para que mudar? Isso é bobagem, isso é coisa desse pessoal lá do Sul, ou os pessoal coisa de americano, coisa de europeu, japonês, acha que não é com ele. Então, esse é um problema, tem que ficar atento. Né? Sistemas de TI é uma outra dificuldade grande, às vezes seu software, né, seu sistema que te dá apoio, não te ajuda, não te dá os números,
E aí você tem que rever. Se você não estiver tendo condições de melhorar, porque o seu sistema de TI não está te dando suporte, você precisa rever ele, tá? E algumas soluções estratégicas, como capacitação, como eu falei no início. Um hospital que não investe em treinamento está apontando seu navio para as pedras. Se seu investimento em treinamento é zero ou próximo de zero, me desculpe, mas sua empresa está indo seu navio está em direção às pedras. Lá, quando ela chegar lá, você vai bater e vai afundar. Capacitação é algo que você não tem como fazer. Não é melhor falando, não se negocia para capacitação. Tem que fazer e ponto final. Claro que você não vai fazer qualquer capacitação. Você vai fazer a mesma coisa. Você pode até aplicar Pareto. Faz um Pareto aqui. Vamos ver o que eu mais preciso aqui da minha equipe. Minha equipe, eu preciso que minha equipe seja mais isso. Pronto. Faz um Pareto, diz qual é a sua prioridade de treinamento. E aí aplica o treinamento. Mas não pode não ter treinamento. Ou ser um treinamento pequeno, abaixo, um HH baixo. Aí é a mesma coisa que nada. Então tem que ter treinamento e bastante. Porque uma empresa de prestação de serviço, que a área de saúde é a prestador de serviço, não importa se é clínica, se é hospital, você é um prestador de serviço, você depende especialmente das pessoas. Se as pessoas não estão capacitadas, se elas não conhecem as técnicas, os procedimentos, ou não estão se atualizando com relação às melhores práticas de enfermagem, de farmácia, seja qual for a sua área, aí realmente está apontando para as pedras, porque em algum momento aquela ausência de conhecimento vai gerar algum tipo de impacto. E aí você tem que definir esses quick wins, ou seja, os ganhos rápidos, né? Ou seja, aquilo que vai gerar retorno rápido, joga logo eles, porque quanto mais rápido sua empresa começa a dar resultado, melhor para você. Então, ela fala muito desses quick wins como uma ferramenta para você já começar a gerar algum retorno para a empresa de forma rápida. Investimento em tecnologia tem que ter, né? Claro que aí tecnologia tem alguns limites, né, em termos de investimento, mas não podemos deixar de ter o foco neles. Por fim, para a gente finalizar nossa horinha aqui, né, de hoje, nosso domingão, a governança clínica, ela vai ser essa mola quando você cria essa consciência, quando a alta administração diz, eu quero ter governança clínica, eu quero que minha empresa seja uma empresa com governança, você já automaticamente arrasta todos esses conceitos que eu trouxe, indicadores, riscos, compliance, você já está trazendo também gestão de treinamentos, tudo isso você arrasta só com essa fala. Então, comece a ter esse foco, você, gestor, precisa estar imbuído dessa energia de buscar essencialmente a governança. Tá? O ciclo de gestão da performance, também conhecido como ciclo do PDCA, é algo que gera melhoria, tem que também ser uma cultura dentro da empresa. Aí, se as pessoas não sabem, vão fazer treinamento, vão buscar as ferramentas, buscar o conhecimento. Hoje o conhecimento todo está disponível na internet, não há nada de novo que as pessoas não já tenham colocado lá, né? Então, está lá, você consegue ter acesso, e começar a engajar todo mundo na transformação da segurança do paciente e a qualidade de serviço. E agora sim, vocês tenham parcimônia, tá? Porque às vezes a gente quer o resultado rápido. Eu sei que muitas vezes a nossa vontade de ver tudo pronto é grande, mas a gente precisa ter paciência. A gente sabe que os resultados eles chegam, mas eles chegam dentro de um tempo. Então, tenha paciência, faça o que tem que ser feito, tenha consciência de que você está fazendo o que é para ser feito, e eu tenho certeza que o resultado vai chegar.